Olá, boa noite a todos. Já vamos esperar aqui a presença ilustre do grande professor e jurista nacional, professor Marcos Bernardes de Mello, que estará conosco hoje à noite para falar sobre negócios jurídicos. Então, é uma grande honra. E daqui a pouco o professor Marcos Bernardes de Mello estará conosco. E eu peço que todos fiquem aqui esperando. Eu vou aproveitar, pessoal. Não sei se o professor Marcos está chegando. O professor Marcos está chegando. Vou acenar para ele e já vou solicitar a presença dele como convidado, porque deixa eu explicar por quê também. Professor Marcos! Minha querida Lavínia. Ô, professor Marcos, é um prazer imenso vê-lo, poder falar com o senhor. O senhor não sabe como eu estou emocionada, professor. Prazer é meu, Lavínia. Faz tempo que a gente não se vê, né? Não é, professor. Precisou vir esse E assim, corona. precisou vir, professor, o coronavírus, mas eu acho que eu particularmente tenho tirado bons, assim, bons resultados desse momento, sabe, professor? Com tudo que está acontecendo, acho que a gente tem muita coisa boa, tem algumas relações que estão se estreitando. E essa oportunidade que o senhor está me concedendo de ouvi-lo é simplesmente incrível para mim, professor. Eu, sinceramente, vou lhe agradecer para sempre. O senhor está me escutando bem? Estou ouvindo bem você. E você está me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Também? Professor, o senhor sempre esteve na minha vida, presente na minha vida inteira, tanto acadêmica quanto profissional. E assim, o senhor sabe que eu fui sua monitora, fui sua estagiária, recebi do senhor a minha OAB, né? Ano passado, eu tive a possibilidade de escrever um artigo sobre uma homenagem que o senhor recebeu na FDA, né, colocando como lenda viva da FDA, que inclusive artigo esse que foi publicado pelo Centro Acadêmico. Vou até colocar aqui na minha tela, professor, primeira semana jurídica da Faculdade de Direito, que o senhor foi homenageado pelos alunos, pelo Centro Acadêmico. Eu queria fazer um pouco desse resgate para a gente poder, antes de começar, lembrar da sua grandiosidade, professor, da sua importância, tanto na minha vida quanto na vida de todos os seus alunos e na vida da nossa faculdade. O senhor pode perceber que nas lives, muitos alunos relembram a importância das suas aulas e rememoram, são muito saudosos com relação a tudo que passaram. Deixa eu só tirar aqui. A tudo que passaram nas suas aulas. E eu sou uma dessas alunas. Sou privilegiada de todas as quartas-feiras poder lhe escutar, aprender novamente com o senhor, né, nas suas lives às 19 horas, no seu canal. Então, eu queria agradecer ao senhor por estar se disponibilizando a isso e disponibilizando essas lives a todos os alunos, professor. E eu sou uma dessas alunas. Então, antes de começar, eu queria poder fazer um resgate de tudo isso, para a gente poder começar relembrando a sua importância para todos os alunos e para toda a sociedade, professor. Lavínia, você sabe que eu tenho uma apreciação Tô muito, escutando.
uma apreciação muito bonita de você. Você foi uma aluna excepcional, foi uma estagiária excepcional, você sempre se deu muito bem com o direito. Nunca tive nada do que reclamar de você. Então, é um prazer muito grande tê-la participando aqui comigo, ou eu participando aí com você, dessa live. Veja bem, a sua participação como estagiária no nosso escritório foi muito importante. Você sempre foi muito dedicada e muito competente. E continua sendo uma professora de primeira plana, uma pessoa que galgou uma posição que merece tê-la. Então é um prazer muito grande estar aqui com você. Não pense que é você que está me fazendo um favor, não. Ou que eu estou lhe fazendo um favor. Você que está me fazendo um favor de poder conversar com você nessas condições. Professor, é sua generosidade, professor, é sua generosidade. Eu, por onde o senhor estiver, eu vou agradecê-lo sempre por tudo que o senhor... por toda a sua generosidade, simplicidade dos seus ensinamentos, professor. Mas, então, podemos começar, professor, falando sobre negócios jurídicos? Podemos, sim. Podemos conversar sobre isso. E é uma satisfação muito grande poder fazer isso. Perfeito. A imagem minha estava deturpada, estava meio escura. Agora melhorou, mas já ficou de novo. Agora melhorou de novo. Eita. Será que é a internet, doutor Olha, Marcos? Eu vou sair para entrar de novo para ver se isso corrige. Tá certo? Para entrar de novo. Pronto. Eu vou sair. Tá certo, tá certo. E logo em seguida. Pronto. Então, sai e entra, doutor Omar. E a assistência técnica aí do doutor Omar é uma honra. Lavínia, a gente vai sair e vai trocar de rede, tá bom? Certo, dá para tirar a gente Omar. aí? Eita, acho que deu, pronto. Pessoal, para quem está chegando agora, doutor Marcos estava com um probleminha na internet. Saiu e está voltando daqui a pouco, tá certo? Então, vamos esperar mais um pouco. Para quem não pegou o começo da live, eu estava mostrando aqui que o professor Marcos foi homenageado na primeira semana jurídica, no ano passado, da Faculdade de Direito. Inclusive, eu escrevi um artigo em que eu mencionava ele como a lenda viva da Universidade Federal de Alagoas, né, da Faculdade de Direito. E esses são os anais que foram publicados lá da Semana Jurídica da Faculdade de Direito de Alagoas. Então, quem tiver interesse, pode me pedir no privado que eu possa encaminhar todas as discussões que foram realizadas. Inclusive, foi a foto dessa semana jurídica que foi publicada nessa semana pelo próprio professor Marcos no perfil dele do Instagram, certo? Esse aqui, cadê? Não, deixa eu ver. Esse aqui foi o artigo... Pronto, professor Marcos. O professor Marcos voltou para poder a gente começar a conversar sobre negócios jurídicos. Deixa eu tirar essa imagem. Pronto, o professor Marcos está bem melhor. O professor Marcos, agora doutor parece. Marcos está bem melhor. Bem melhor. Vamos lá, Lavínia. Vamos lá, professor. Quer começar por onde? Sim, professor, hoje é o aniversário de Pontes de Miranda, né? Aniversário do Ponte de Miranda, o que é uma coisa muito boa. O céu deve estar numa festa. Não é, professor? Porque o Ponte de Miranda era realmente uma pessoa extraordinária, né? Uma pessoa de um bom humor. Eu tive muito poucas vezes com ele, mas ele era uma pessoa uma verve formidável, brincalhão, gozador e também brabo. Quando ele se enfesava... Bravo. Não sabia. Vixe, eu ia dizer que o senhor tinha puxado o bom humor dele, mas a brabeza... Olha, deixa eu lhe contar uma. Quando ele veio aqui receber o título
de professor honoris causa, ele foi saudado por um pró-reitor, que vaidosamente não conversou com nenhum de nós. Ele era médico e não procurou saber quem era o Pontes, qual era a atitude do Pontes. Então fez um discurso elogiando o Pontes e comparando o Pontes ao Rui Barbosa e ao Clóvis Bevilacqua. E o Pontes não gostou, porque o Pontes achava que o Bevilacqua tinha tido muito boa escolha em organizar o código, em juntar as doutrinas e as legislações para fazer o Código Civil. Mas não era um jurista de peso. Que o Rui Barbosa não era um jurista, mas sim um grande advogado, mas não um jurista. Então, o que aconteceu? Quando ele foi à faculdade de Direito, você vê como a ideia que ele tinha do Rui Barbosa, quando ele entrou na faculdade de Direito, estava o busto do Rui Barbosa, que ainda está hoje, que hoje está na OAB. E tinha uma inscrição que dizia assim, a Faculdade de Direito Silvestre Péricles. Aí ele disse, só podia ser, ele veio baixando assim, quando ele leu, aí disse, só podia ser o Silvestre Péricles dar um busto de Rui Barbosa a uma faculdade de Direito. Porque ele era doido. Foi por isso que ele fez isso. Então era essa a ideia que ele tinha, né? E quando o orador que o apresentou e fez a homenagem a ele, terminou, ele nem quando respondeu, nem falou, nem cumprimentou o rapaz. Quando terminou a solenidade toda, ele veio de lá e disse, mas o doutor Pontes é muito grosseiro, nem me cumprimentou. Digo, você insultou ele? O que é que você queria que ele fizesse? Mas ele era assim, por isso que eu digo que ele era brabo. E quando ele não gostava de uma coisa, ele fazia na hora, né? Mas eu tive muito pouco contato com ele. Mas o céu deve estar em festa, porque ele realmente gostava de beber, uma boa cana, era um farrista, o que é muito bom. É verdade, professor, é verdade. Bem, professor, então, no dia, em comemoração ao Ponte de Miranda, né, a gente, acho que não é por acaso esse nosso encontro, pelo menos espero, né, que não seja por acaso, acho que nada é por acaso, e eu fico muito feliz, professor, novamente digo, acho que eu vou repetir para o resto da vida, o quanto eu estou feliz de ter essa conversa aqui com o senhor sobre negócios jurídicos. O senhor sabe que o senhor é a minha inspiração. O senhor, eu tenho um agradecimento todo, assim, o meu primeiro livro, o agradecimento eu até trouxe para o senhor ver, está aqui o nome do senhor. O senhor é a primeira pessoa que eu agradeço, é o senhor. Nos agradecimentos do meu primeiro livro, a primeira pessoa que eu agradeço. Então, assim, a minha gratidão acadêmica e pessoal é imensa. A minha inspiração diária é o senhor. Então, eu realmente... Eu queria poder escutá-lo. Eu venho assistindo todas as suas lives, então eu sei que o senhor parou ontem no fato jurídico, né? No fato jurídico, no início do fato jurídico. Sei que daqui a pouco deve estar começando o negócio jurídico, mas aí com essa nossa conversa, talvez eu sei que nem todo mundo, na verdade, poucas pessoas que estão aqui vão assistir lá, porque lá assiste muito mais gente, né? Lá o senhor tem um público muito maior. Mas eu queria ver se tem como a gente dialogar sobre negócio jurídico, se tem como a gente fazer um corte sobre o conceito de negócio jurídico, já que negócio jurídico no Ponte de Miranda tem toda uma classificação dentro do fato jurídico, né? Do senhor traz, Ponte de Miranda, dentro do ato jurídico, o ato senso, e as diversas teorias que explicam a diferenciação dos dois. Então, eu realmente, se o senhor puder mencionar, se o senhor puder falar a respeito, eu adoraria escutar, professor. Vamos lá, Lavínia. Lavínia, primeiro eu quero lhe agradecer
essa homenagem que eu estava fazendo, né? Isso me deixa emocionado. Você sabe que eu não sou muito dessas coisas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É um dos pontos onde o Ponte de Miranda corrigiu os alemães. É exatamente na teoria do negócio jurídico. Quando eu comecei a estudar direito civil, começaram a usar no Brasil a expressão negócio jurídico, que foi ele que começou a usar. Porque o Código Civil falava em ato jurídico, então todo mundo só falava em ato jurídico. Era ato jurídico, ato jurídico, ato jurídico, como se fosse uma coisa só. No tratado, foi que ele começou a falar no negócio jurídico. E então começou a ser difundida essa ideia. Mas enquanto eu estava na faculdade, o meu professor, que era o professor Afrânio Lages, ele aceitava a categoria, mas ele, em respeito ao Código Civil, não desenvolvia a teoria dele. Eu estudei o Pontes, então, por isso, eu fui me adiantando nisso. Mas veja, Ponte Miranda, a figura negócio jurídico foi criada pelos pandectistas alemães, né? Na verdade, há uma divergência aí. Uns dizem que quem primeiro usou essa expressão foi um Reis, isso aí, que trabalhava numa universidade diferente na Alemanha, e o outro, que segundo o Ponte Miranda foi quem realmente usou pela primeira vez a expressão, é o Hugo. Esse Hugo foi um dos grandes juristas alemães, um dos líderes da escola histórica e um glosador de primeira ordem. Um glosador não, um pandectista de primeira ordem. Mas, veja bem, a ideia do negócio jurídico para se criar isso foi a de que, no ato jurídico, havia duas figuras que eram diferentes, o tratamento era diferente, apesar de terem o mesmo nome. Havia um que você não podia mexer nos efeitos, não podia mexer no suporte fático, não podia fazer nada. Era só dizer que queria ou que não queria. E então os efeitos se produziriam obrigatoriamente. E havia outros em que você podia mexer, podia criar situações, tirar situações, mexer na eficácia e assim por diante. A esse, o Hugo chamou de negócio jurídico. Então, o negócio jurídico, por que o nome negócio jurídico? Porque negócio vem do latim, que quer dizer nec ocium, ou seja, sem ócio, com movimento. E o outro ficou chamado de ato jurídico estrito sensu, ou ato não negocial. Então, daí surgiu o fato, a denominação de negócio jurídico a esse tipo de fato jurídico. Eu pesquisei quem teria realmente usado pela primeira vez isso e cheguei à conclusão, encontrei os livros dos dois, e o livro do Hugo foi publicado 4 anos antes do livro do Reis. Então, na verdade, o Hugo é quem foi o verdadeiro criador dessa ideia. Pode haver absoluta coincidência em que o outro, 4 anos depois, sem saber nem que o Hugo tinha criado, também falou disso. Mas veio depois, né? Isso acontecia muito antigamente na Alemanha. Na teoria da ação, por exemplo, do Degenkolb, aconteceu isso. Ele propôs e outro propôs no mesmo ano, um na Hungria e outro na Alemanha. A mesma teoria da ação. Gente. Ninguém copiou de ninguém. Um não sabia nem da existência do outro, né? Então, na verdade, foi o Hugo o responsável por isso. Ou seja, então, o Ponte estava certo, né, professor? Estava certo, o Ponte estava certo. O Pontes tinha uma biblioteca monstruosa, né? No Tratado de Direito Privado, livros consultados
na bibliografia, tem mais de 17 mil livros, só no Tratado de Direito Privado. Você veja a cultura desse homem. Porque ele consultava, criticava. Então, não era um negócio de dizer assim, eu vou encher aqui de livro para dizer que eu li isso tudo e está mentindo. Né? Isso. Então, mas veja, o alemão, quando criou essa doutrina, como foi que ele explicou? Duas teorias apareceram. A teoria da declaração da vontade e a chamada teoria da vontade. Né? Uma delas dizia, o negócio jurídico é um ato de vontade para criar efeitos jurídicos. Agora, um dizia, essa vontade tem que ser declarada. Aí o outro dizia, não precisa ser declarada. Aí ficavam as duas doutrinas brigando se precisava declarar a vontade ou se bastava manifestar a vontade. Mas ninguém explicava nem o que era uma coisa e o que era outra, o que era manifestar e o que era declarar. O ponto é que mostrou que o que importa no negócio jurídico é a exteriorização da vontade. Você exteriorizar a sua vontade, independentemente de exteriorizar declarando ou se manifestando. Declarando significa sendo expresso, dizendo, eu quero isso. E manifestando é me comportando de modo a que se entenda que eu quero isso. Então, ele mostrou, primeiro, que essa distinção aqui, que se fazia nisso, entre declaração e manifestação, isso não era o que caracterizava o negócio jurídico. Nem o negócio jurídico era um ato de vontade destinado a criar efeitos jurídicos. Por quê? Porque a vontade não cria efeito jurídico. A vontade é suporte fático. Então, a vontade apenas, só se a lei aceita aquela vontade como negócio jurídico, é que ela é negócio jurídico e pode produzir efeitos. A vontade sozinha é fato. A norma sozinha é fato, é norma. Os dois, quando se acoplam, você tem o fato jurídico e o negócio jurídico. Primeira coisa que ele pôs em ordem. Não é possível se considerar o negócio jurídico como um ato de vontade destinado a criar eficácia jurídica. Primeira coisa dele. Depois vem a tal história. O que é que diferencia um do outro? Então, quando eu comecei a estudar isso, aí se dizia assim, este é o problema mais complicado que existe atualmente no direito. Gente, nada ensina tão simples, professor. Na teoria geral do direito, nada mais complicado saber o que é um ato jurídico e o que é um negócio jurídico. Por quê? Porque a confusão quem fazia eram os alemães quando explicavam isso. Havia uma doutrina que dizia o seguinte, que o negócio jurídico era, como eu disse, um ato de vontade que produzia efeito jurídico. Então, naquele esquema que eu mostrei aqui, de que o desenvolvimento do fenômeno jurídico requer a norma incidindo sobre o suporte fático, que dá o fato jurídico e daí a eficácia jurídica. Se você montava esse esquema, você via, se eu dissesse que a vontade ia para os efeitos, produzia os efeitos, que os efeitos jurídicos eram ex voluntate, decorriam da vontade, eu estava suprimindo o suporte, estava suprimindo o suporte, a lei, a norma, né? Porque isso. Somente a vontade e o efeito prevaleciam. Então desaparecia o fato jurídico e desaparecia o suporte fático. Isso era admissível? Não. Aí vem a outra teoria que diz assim, então, negócio jurídico é isso, e a vontade cria os efeitos, e o ato jurídico estrito sensu é a lei, o efeito é da lei. A lei também não produz efeito jurídico nenhum. A lei, o efeito da lei, é incidir para juridicizar.
Então, em ambas as explicações que o direito, ainda hoje, muitos autores alemães ainda sustentam isso aí, essa doutrina criava essa dificuldade. E como é que eu sei que foi a vontade ou se foi a lei que criou aquilo ali? Isso. O Ponte Miranda veio e disse o seguinte: primeiro, as duas estão erradas por isso. Segundo, o que é que existe no negócio jurídico que não existe no ato jurídico estrito sensu? Que é o poder de autorregramento da vontade. Há o que se chama também de autonomia da vontade, autonomia privada e assim por diante. Essa palavra, essa expressão, autorregramento da vontade, é a criação do Pontes. Ele acha que autonomia da vontade é uma expressão que não diz o que deve ser mesmo, e autonomia privada, pior ainda. Né? Isso. E, inclusive, porque esse negócio de privada já fica muito chato. É. Então, E autonomia significa você criar as próprias normas. E isso não seria possível, né? Você não cria norma, né? É. Você não cria norma, as normas estão aí postas. Então, o Pontes, então, disse o seguinte: o que distingue um do outro é esse poder de autonomia, de autorregramento da vontade. Sempre que você pode, a sua vontade, pode aceitar, fazer, praticar ou não o suporte fático. Regular as relações jurídicas que estão aí dentro. Dentro daquilo que o sistema permite, você tem um negócio jurídico. Sempre que o ato jurídico que você pratica tem um efeito pré-determinado e você não pode mexer nem no suporte fático, nem nos efeitos, você tem um ato jurídico em sentido estrito. Não importa, porque é uma outra doutrina que dizia o seguinte: negócio jurídico era declaração, ato jurídico era manifestação. Isso também era um erro. Por quê? Porque ele não explica o fenômeno como um todo. Quando você faz uma definição, você, cientificamente, essa definição ela tem que abranger todo o ser que você está explicando. Aquele objeto, você tem que explicá-lo por aquilo que é essencial nele. Você não pode deixar nada fora. Se você diz isso como diziam os alemães e ainda dizem, você deixa fora uma opção de coisa. Por exemplo, todo mundo sabe que uma compra e venda é o quê? Você é um comprador e tem um vendedor. Isso aí, a compra e venda está montada. Você pode regular aí dentro o que você quiser. Você tem que declarar que quer fazer a compra e venda, ou há casos em que você não precisa fazer isso. Por exemplo, eu vou ao supermercado, e isso aí, essa teoria é que leva aos consumeiristas a dizer que a categoria negócio jurídico não se aplica ao direito de consumo. Quando você vai ao supermercado e vai comprar uma lata de leite, você entra no supermercado, apanha a lata de leite, vai no caixa, paga no caixa e vai embora. Você comprou? Comprou. O fato de você não ter chegado e dito: eu quero comprar uma lata de leite. O senhor me dá uma lata de leite? Aí o outro diz: eu vendo a lata de leite. Por não haver essa cerimonial. A máquina. Você chega na máquina e põe a moeda ou a ficha e sai a Coca-Cola. Você comprou a Coca-Cola? Comprou. Por que não é negócio? Porque não é compra e venda, não é negócio jurídico? Por quê? Mas tem coisas clássicas que mesmo que já existiam naquele tempo. Por exemplo, a venda a contento. Você, um fabricante de vinho, por exemplo, sabe que você gosta do vinho. Eu lembro desse exemplo que o senhor dava em sala, professor. Aí tu gosta de vinho, e então ele manda
para você uma caixa daquele vinho, daquela safra, que é excepcional, e diz, olha aí, estou lhe mandando esse vinho, se o senhor quiser, o senhor fica com ele, senão devolve. Aí eu, sem responder a ele, tomo uma garrafa de vinho, tomo uma caixa de vinho. Foi o que eu fiz. Comprei, manifestando a vontade, sem dizer. Porque a diferença entre declarar e manifestar é apenas do aparato. Exteriorizar é pôr para fora. Manifestar é fazer simplesmente, como eu já expliquei. Declarar é com solenidade. Então, nesse caso, você comprou o vinho sem nem responder que comprou. Mas você fechou o negócio simplesmente. E a venda a contento já existe desde Prisca Zero, né? Não, já existia na época. Então, o ato jurídico stricto sensu tem que ser manifestação de vontade, não pode ser declaração. Então, você vai no cartório e diz assim, leva uma criança, que é seu filho, você diz, olha aqui, quero registrar esse menino que é meu filho. É um filho fora do casamento, por exemplo. Esse é meu filho. Você pode reconhecer a paternidade sem declarar? Pode? Não pode. Não. Você tem que declarar. Quando você pede ao seu vizinho que construa o muro que está para cair e você interpela o seu vizinho para que ele conserte o muro, você está manifestando ou está declarando? Quando você escolhe um objeto, você tem uma obrigação alternativa, que você tem que escolher qual é o objeto com quem vai ser cumprida a obrigação. Então, eu digo assim, eu quero 100 sacas de milho ou 100 sacas de feijão. Quando eu digo, eu quero 100 sacas de milho, eu estou manifestando ou estou declarando? Quer dizer, essa explicação, essa distinção é totalmente inapropriável, né? Ela não explica e cria essa confusão. Por exemplo, a investigação de paternidade, ou o reconhecimento de paternidade, deu tratados para saber se era negócio jurídico ou se era teoria de stricto sensu. Escreveram-se tratados sobre isso, quando era tão fácil dizer o que é que eu tenho que dizer o quê, não é? Isso. Então, a distinção é essa, muito simples. Negócio jurídico existe quando existe poder de autorregramento da vontade. Esse poder de autorregramento da vontade pode ser muito largo. Você pode criar até o tipo, pode criar a relação jurídica, pode fazer tudo isso. Ou pode ser muito restrito. Você tem um limite muito pequeno de opções, como no casamento, por exemplo. No casamento, o que é que você pode dizer? Que quer casar? Hoje você tem até alternativas. Eu não quero casar ou quero união estável. Né? Você já tem essa alternativa, que antes não tinha. Então, você tinha a opção de casar ou não casar, só. Depois, escolher um regime jurídico dos seus bens. E mais nada. Aí dizer, mas isso aí é o quê? É negócio jurídico. Negócio jurídico por quê? Porque você tem escolha limitada, porque não importa a amplitude desse poder. Importa que ele exista. No mínimo que seja. Se o mínimo está presente, você contém o negócio jurídico. Perfeito. Veja como mudou, o Ponte Morando mudou as coisas. Hoje em dia, dentro desse autorregramento da vontade, as opções são muito maiores. Muito maiores. Verdade. E são tão maiores, professor, que termina sendo, às vezes, difícil, porque hoje em dia já se fala em contrato de namoro, que são aquelas pessoas que estão namorando, que têm medo de ter união estável e que fazem um contrato para poder dizer, olha, a gente está namorando mesmo, viu? Vamos colocar aqui no papel que a gente não tem união estável, para não estar dividindo nossos bens, né? Então, assim, realmente as opções se alargaram demais.
Professor, eu posso fazer um registro aqui de algumas presenças e de algumas Pode, pessoas. com todo prazer. Professor Pedro Henrique, da UFAL, que Oh, escreveu um livro, Negócios Jurídicos Processuais, está presente, professor. esse menino é um gênio. Não é, professor? E É, ele colocou que o senhor é o grande mestre. E ele também foi estagiário junto comigo, na mesma época, né, professor? Não sei se o senhor se é verdade. recorda. Me lembro, me lembro, me Tem lembro. o RP Campos, que diz que é seu eterno discípulo também. Ah, é do Recife. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu voltar, gente. Eu estou voltando aqui para o começo. Professor Sérgio Coutinho, que nunca ficou tão nostálgico quanto nessas quartas-feiras, nas lives que o senhor está fazendo. O Sérgio é outro querido. Não é, professor? O É. Pedro Almeida, que foi nosso aluno lá na UFAL, dizendo que foi um privilégio ter sido seu aluno, professor. O Pedro, novamente, dizendo que todos que fazemos hoje a FDA temos gratidão eterna ao senhor. Deixa me ver aqui. Deixa eu ver quem mais. O Vilmário, lá da UFAL, aluno da UFAL, dizendo que o Pontes era um regatiano, professor. O ponto era o único defeito que ele tinha. Era ser regatiano. O senhor Azulino, eu também sou. Doente. Azulino doente. E a Azulino não precisa ser doente para ser Azulino. O regatiano é que precisa. É uma doença mental. Colocando sorrisos de felicidade de vê-lo novamente, junto com a professora Lavínia. Várias pessoas mandando beijos aqui para a advogada da mulher. O Flávio Marroquim mandando abraços. A nossa chefa lá na UFAL, a professora Elaine Pimentel, está presente, dizendo que é um imenso prazer ouvir o senhor mais uma vez. Dessa vez. E eu fico muito feliz em tê-la como ouvinte. Oh, não é? Professor Eduardo Costa, elogiando pela aula. Mariana Guerra, dizendo que são perfeitas suas explicações. O Bruno, agradecendo a toda a sua família. E eu também gostaria de agradecer doutor Omar, ao seu neto também. É o Manuel. O Manuel, pronto. O seu neto, por estarem proporcionando esse momento. Professor Tiago Mota, colocando aqui outra pessoa muito querida. Aliás, esses todos que você está mencionando, que foram meus alunos, ou que convivem comigo, são pessoas muito queridas. Eu só tenho amigo bom. E tem o Oscar Fará, que está, professor Marcos, é a primeira recomendação do professor Alcides Tomazetti Júnior, na faculdade. Ele não escreveu. USP. Da USP. Deve ser. Professor, ele não terminou aqui. Alcides Tomazetti Júnior. A primeira recomendação é o seu livro. Deixa eu lhe contar uma coisa do Alcides. Você sabe que o Ponte Miranda era muito queimado na USP. A USP tinha horror ao Ponte Miranda. Então, falou em Ponte Miranda na USP, você era até demitido se fosse professor. Né? Há umas histórias aí muito esquisitas sobre isso. E então os alunos da faculdade, o diretório acadêmico, me convidou para ir fazer lá uma conferência, uma palestra sobre ato ilícito. Porque tinham visto no meu livro, que eu ensinava de um jeito diferente, e que eles queriam fazer, e eu fui. Quando eu cheguei lá na faculdade, nenhum professor apareceu. Ninguém. Só os alunos. Fui recebido pelos alunos. Aí, professor, o senhor vai desculpar, mas nós vamos aqui para o Sucavão. Aí descemos, ficamos no Sucavão lá, que era um auditório de segunda categoria, mas que tinha sido aqui, servia para mim. Da USP, E eu entendendo tudo isso, porque eu sabia que eu era pontiano e que aquilo ali
tinha que ser assim mesmo. Então, quando eu estava fazendo a minha palestra, entrou um rapaz, um moço, um louro, sentou-se assim na frente com um caderno na mão e começou a anotar. Eu, quando terminei a palestra, ele levantou-se e saiu. Muitos anos depois, eu encontrei esse moço. Era o Alcide Tomazetti. Foi ele que, como professor daquele menino, fez com que eles me convidassem. Entende? E então, daí eu fiz uma amizade muito grande com o Alcide. Alcide é uma pessoa muito querida. E é um pontiano de primeira ordem. Sabe ponte como gente grande. Gente, que coisa boa. É da USP mesmo. E estão dizendo que há muito preconceito na USP contra o Pontes. Realmente. Existe. Só não tem os alunos do Tomazetti. Mas está sendo superado. Das últimas vezes que eu fui lá, que eu fui convidado para fazer conferências Oscar lá. Fará está dizendo isso. Fui convidado para examinar a tese de mestrado e doutorado. E lá eu tive uma vez uma surpresa terrível. Quando saiu a Constituição, a nova Constituição brasileira, com esses mecanismos de controle, essa coisa toda, esses mandados todos por aí, então me convidaram para ir fazer uma palestra lá. Foi um instituto de direito municipal, uma coisa assim, mas foi na USP. E aí eu fui para o Salão Nobre, né? Estava lotado, e eu comecei a fazer minha palestra. E você sabe que eu gosto muito de brincar, né? Eu gosto de fazer umas brincadeiras, eu acho que a vida foi feita para a gente se divertir e não para a gente sofrer. Verdade, né? Então, durante a palestra, aí eu fui falar no mandado de injunção por omissão. Então, quando comecei a falar, o Supremo, isso foi logo nos primeiros meses, o Supremo tinha dado uma decisão, num mandado desse, dizendo o seguinte, que havia realmente omissão do legislador, havia um preceito fundamental que tinha que ser cumprido, mas o legislador era omisso. E que, então, comunicava ao parlamento que ele estava omisso. Isso é uma solução que não tem solução na pele. Você está omisso. Eu já sei que tu... Ora, bolas. Que isso serve para nada. Mas a Constituição Portuguesa, não me lembro do artigo, parece que é 252, uma coisa assim, ele diz isso exatamente. E o Supremo decidiu buscando a orientação da Constituição Portuguesa. Então, quando eu fui falar nisso, quando eu fui criticar a bobagem da decisão, aí eu disse assim, então o Supremo Tribunal deu a decisão portuguesa de comunicar ao omisso que ele estava omisso. Quando eu disse isso, ouvi dentro da plateia, levantou-se um cidadão e gritou assim, protesto! Vim aqui para português, vim aqui para ouvir uma conferência científica, estou ouvindo piadas de português. Eu tomei um choque tão da peste, porque, na verdade, eu disse com segunda intenção. Mas eu estava coberto, porque realmente era aquilo. Era o que a Constituição Portuguesa dava, a solução portuguesa. Aí, quando eu me fiz do choque, né, da reação do camarada, e ele em pé, explosivo, vermelho, eu digo, senhor, por favor, o senhor veja o que o senhor está dizendo, o senhor precisa estudar o sistema jurídico do seu país. Porque isso aqui é o artigo tal da Constituição Portuguesa. Aí li o artigo. Aí ele, Vossa Excelência, me desculpe, Vossa Excelência, me desculpe. Eu digo, o senhor me causou um constrangimento muito grande aqui, mas o senhor está desculpado. Mas foi um alívio, porque se realmente eu estava fazendo uma brincadeira, eu tinha passado mal, né? Verdade, viu, professor? Mas eu disse com segunda intenção Ainda mesmo. bem, professor. Professor, tem uma pergunta do Leandro, que foi nosso aluno lá da UFAL. Sim. Termina calhando, vou terminar falando aqui um pouquinho do português de Portugal. Uma pergunta calhando com o tema do livro do professor Pedro, que também teve com a gente aqui numa live.
qual a visão do professor Marcos sobre os negócios jurídicos processuais do CPC? Eu sei que o senhor conhece a obra do Pedro Henrique, né? Isso, Que é uma obra basicamente baseada em pontes, isso. né, professor? Mas como é a pergunta mesmo? É assim, o que é que você acha? Qual é a sua opinião? Deixa eu voltar aqui. Qual a sua visão sobre os negócios jurídicos processuais do Código de Processo Civil? Eu acho que não só no Código de Processo Civil pode haver, como no processo penal também pode haver. O negócio jurídico pode haver em todo lugar. É uma bobagem essa de se pensar que negócio jurídico é uma categoria do direito civil. Não é. É uma categoria geral do direito. O Ponte de Miranda já mostrou que fato jurídico é uma categoria universal. E as categorias de fato jurídico são todas universais. Não tem por que dizer, porque é negócio jurídico, não se trata no processo. Não. Se você, por exemplo, um acordo processual que você faz dentro do processo, o que é isso? É um negócio jurídico. Isso não há, não, essas retiradas, isso não tem cabimento, não. Evidentemente, você pode ser que o sistema diga os negócios jurídicos têm que ser todos formais, ou solenes, então isso é outra coisa. Mas se há, no ato processual, há o conteúdo de autorregramento da vontade, é um negócio jurídico. E o negócio jurídico, o Pedro mostrou muito bem que é uma categoria que está tranquilamente no nosso direito processual. Perfeito, professor, perfeito. Professor, de negócio jurídico, o senhor quer falar mais algum assunto do tipo a questão da validade do negócio jurídico? Será Olha, que deixa eu falar uma coisa. As objeções que se faz a essa categoria de negócio jurídico no Brasil, especialmente depois do Código de Consumo. Há quem diga que o negócio jurídico é uma categoria defasada. Serve para o direito civil, mas não serve para o direito comercial, o direito do consumo. Porque o direito de consumo tem as suas regras próprias. Acontece que quem sustenta isso não vê que o negócio jurídico no direito de consumo tem um tratamento diferente do negócio jurídico no direito do civil, quanto à validade, por exemplo, quanto à instrumentalidade, e assim por diante. É a mesma coisa. Existe o negócio jurídico no direito processual. E eu mostrei aqui quando você compra na máquina ou compra no supermercado, em qualquer lugar, onde não há declaração. Quando se falou nisso, eu, quando era menino, isso não faz muitos anos, só faz 84 anos, né? Não faz muito tempo. Mas quando eu era menino, eu morava tinha uma bodega perto. Uma bodega perto lá de casa. E eu ia comprar manteiga. Quando eu chegava lá, eu dizia, seu Primitivo, tem manteiga cadeado? Ele dizia, tem. Então me dê uma quarta. Para quem não sabe, quarta são 150 gramas. Não são 250. Uma quarta de manteiga são 150 gramas. Então me dê uma quarta. Aí ele pegava e dizia, agora o senhor me dá um pãozinho aí com uma manteiguinha. Ele tirava um pão que tinha uma padaria, aí pegava, metia uma colher de pau dentro daquela lata grande de manteiga, dava uma nargada de manteiga, que eu saía todo borrado. Eu saía comendo a manteiga. Era no tempo que você amarrava cachorro com linguiça, né? E então, assim era antigamente. Você tinha que comprar na bodega. Eu tenho uma coisa até muito engraçada. Eu, quando me casei, fui fazer a minha primeira vez as minhas compras. Aí eu e a mulher fomos fazendo a lista. E aí eu disse assim, aí, alho. Aí o Neiro, que não alho? Eu digo quanto? 1 quilo de alho. Aí um quilo de alho. Eu e ela achamos que 1 quilo de alho era o necessário.
Quando eu cheguei na mercearia, que disse ao camarada, eu quero isso, eu quero 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, 1 quilo daquilo outro, 1 quilo de alho. Aí ele olhou para mim e ficou rindo. E eu, sério, né? Ele aí foi lá dentro. Quando ele veio não sei quantas cordas de alho. Olha aqui, 1 quilo de alho é isso tudo. Você quer? Era assim que se comprava e que se vendia. Mas porque era assim, tem que continuar assim? Não. Então, a medida, os conceitos têm que mudar, tem que se ajustar à realidade. O negócio de um conceito que o Savigny disse há 300 anos, você repete hoje, está errado. Porque ele não se enquadra. E para dizer, não, esse conceito não serve. Não é assim. Você tem que ajustar o conceito, a medida, o direito tem que se atualizar. A lei, o direito, tudo tem que estar em dia. O direito, na verdade, vive ao reboque dos fatos. O fato está sempre na frente do direito. O direito não tem o poder de prever as coisas. Ele toma o que está acontecendo aqui e se aquilo é importante ou não, ele regula. Então, como é que o direito, lá que onde tudo era na bodega da esquina, você vai querer que hoje seja como supermercado? Então, o que existe é o seguinte: o consumerista, que não admite o negócio jurídico, é aquele que não viu o conceito do Ponte de Miranda. Porque Isso. se ele entendeu acho o isso, conceito do professor. Ponte de Acho que Miranda o senhor está certo nisso. e não seguiu aquilo que os pandectistas disseram, ele vai ver que o negócio jurídico consumerista é igual a qualquer outro, É só igual a com qualquer suas outro. É peculiaridades. isso. Exatamente, professor. Porque eu também Né? sou consumerista, né? E assim, dentro da lógica pontiana, e assim, o senhor sabe que na homenagem que eu fiz à época, lá na Faculdade de Direito, e eu repito em qualquer lugar, o senhor sabe que eu também sou Bernadette, né? Então, assim, não sou só pontiana, mas sou Bernadette, porque eu sou Marcos Bernardes de Mello desde a faculdade, então sou Bernadette. Então, assim, dentro de toda a lógica pontiana e da teoria do fato jurídico criado pelo senhor, não faz sentido você não falar em... você dizer que não existe negócio jurídico de acordo com a teoria do fato jurídico, entendeu, professor? Está todo esquematizado. Ele pode até não existir dentro, por exemplo, por faltar um elemento nuclear do suporte fático, professor, como a vontade, que às vezes falta a vontade. O direito do consumidor, por exemplo, prevê a falta de determinada vontade do consumidor. Então, aí não há o elemento nuclear do suporte fático para o surgimento, né, para a incidência da norma jurídica, ou seja, para a Essas criação são as do peculiaridades fato, que têm que para a ser criação do fato atendidas. jurídico. Exatamente, mas assim, havendo todos os suportes, todo o suporte fático, todos os elementos do suporte fático, todos os elementos nucleares do suporte fático, ele cria-se, e depois a gente vai analisar os complementares e os completantes para verificar a validade e a eficácia. Mas, assim, a teoria, ela é perfeita. Ela é Exatamente perfeita. isso. Você está certa. Perfeita. Entendeu, professor? Aí, assim, agora, existem outros elementos completantes, outros elementos complementares. Então, a gente vai adaptando Isso. as normas jurídicas do CDC. Mas a teoria, professor, a teoria, ela é imortal, ela é intocável. Intocável. Por exemplo, os negócios jurídicos no direito administrativo. Os contratos administrativos são o quê? São negócios jurídicos com peculiaridades. Então, cada um do negócio jurídico tem um suporte fático diferente do outro. E é porque... Mas a base não muda, né, professor? Hein? A base não muda, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mudam os elementos completantes. Aliás, eu digo o seguinte, eu cheguei a essa conclusão. A vontade exteriorizada é o cerne
do suporte fático dos negócios jurídicos. E os outros, então, ele define o gênero. A vontade define o gênero, negócio jurídico. Mas as espécies são definidas pelos elementos completantes. Por exemplo, na compra e venda, quais são os elementos? O cerne é a vontade. Depois vem o objeto e o preço. Na doação, a vontade, o objeto sem preço. Mudou o elemento completante, muda o suporte fático, muda a categoria, a espécie de negócio jurídico. Não deixa de ser negócio jurídico por causa disso. Não é verdade? Perfeito, perfeito, professor. Para mim, não deixa de se enquadrar. Quem criticou é porque não conhece a teoria, professor. Não conhece a sua teoria a fundo, entendeu? Professor, tem mais um bocado de gente e tem mais uma pergunta aqui. Antes de eu ir para a pergunta, não sei se é o JJS, pediu para dizer que Fred Didier me indicou a obra dele. E a Lavínia Mata, dizendo que o senhor é um sábio. A Amanda, dizendo que tem muitas Bernadettes na Bahia, professor. Muitas Bernadettes. Vou importar o termo, viu? Eu dei muitas aulas na Bahia. Durante tá muito tempo, eu fui dar aula na Bahia, no curso de especialização e mestrado da UFBA. É um nome complicado. Eu fui lá. Várias vezes. Dizendo que Bernadette é lindo. O Vilmário dizendo que o pai dele mandou um abraço. O Henrique dizendo que tá falando de Lima, professor. Luciana Campos dizendo que está grata. O Pedro está em Lima? Lima, tem um ouvinte nosso de Lima, professor. Professor, tem uma pergunta aqui. A gente está já finalizando, não sei nem se vai dar para responder. É do Christopher. A doação, a pessoa incerta, por exemplo, Silvio Santos jogando dinheiro. Eita, não dá para nem entender, Christopher. Eu entendi aqui. Ele está dizendo que se é doação, o Silvio Santos, quando joga aquele dinheiro, é doação. Na teoria do Pontes, quando o fato, que é classificado de um jeito, ele pode se revestir de qualquer forma. Se a forma não mudar ele de categoria, ele é sempre a mesma coisa. O fato dele jogar dinheiro ou de entregar na mão, dizer, oh, esse dinheiro é seu, não altera nada. E a doação pode não ser formal, né? A doação pode não ser solene, pode ser não solene. Isso. É doação como outra qualquer. Hein? Professor, a gente está há 1 minuto e meio de acabar. E aí eu queria primeiro agradecê-lo imensamente, professor, pela sua presença e deixar o resto do tempo para o senhor fazer suas considerações e com a palavra final, professor. As minhas considerações finais. Primeiro, para agradecer essa oportunidade muito grande de ser assistido pelos seus fãs. Segunda coisa é que tenho na cabeça o seguinte: quem explicou o direito com correção, sem erros, foi o Pontes de Miranda. Quando eu dizia isso, eu tinha um professor que me dizia: o Pontes de Miranda erra também. E vivia procurando no tratado o erro do Pontes. Toda vez que ele me chamava para explicar na aula, eu dava um banho nele e ele ficava chateado. Então, porque eu mostrava que ele é que não soube ler, não entendeu o que o Pontes estava dizendo, né? Mas, na verdade, veja, o caminho para quem quer saber direito e quem quer caminhar no direito com tranquilidade é o Pontes. Sem o Pontes, não há direito. Exagero, né? Mas eu volto a dizer, sem o Pontes, e precisa do professor Marcos também. Por favor, leia o professor Marcos. E, professor Marcos, muito obrigada. A gente só tem 10 segundinhos aqui. E eu agradeço imensamente ao senhor. Obrigada por tudo. Um beijo ao doutor Marcos e a